Salve, salve nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai estar fazendo um corte, uma reação do programa Troca de Passes, tá bom? Da Sport TV, onde a gente vai estar vendo ali alguns comentaristas falando a respeito da vitória do tricolor, né? O tricolor que assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro e tem 3 pontos, né, de diferença aí à frente do segundo colocado, que é o Palmeiras, tá bom? A gente vai estar vendo aí as análises, né? Vendo as estatísticas, né, do jogo, e tudo isso você vai estar acompanhando aqui nesse vídeo. Mas antes, peço que por favor se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Muito sobre Campeonato Brasileiro. O campeonato tem um novo líder, hein? E esse líder abriu provisoriamente 3 pontos de vantagem para o segundo colocado. É o São Paulo Futebol Clube na estreia de Roger Machado. Vejam como o futebol é dinâmico. Roger não estava nem trabalhando. Ele assume o clube e logo na primeira vitória vai à liderança do campeonato. Falaremos sobre isso já já. Paulo, 13 pontos. Com 10, a classificação já que está aqui atrás da gente no nosso super telão. O Fluminense chegou aos mesmos 10 pontos do Palmeiras, depois da vitória de hoje sobre o Remo, lá em Belém do Pará. O Bahia está fechando o G4 com 8 pontos ganhos. O Bragantino empatou com o Grêmio, é o quinto com 8, o Flamengo é o sexto com 7, né? Tem um jogo a menos. E assim vai até aqui a zona do rebaixamento, que tem Botafogo com 3, Remo com 3, Internacional e Cruzeiro 2. O Vasco, com a vitória sobre o Palmeiras, deixou a última colocação e também a zona do rebaixamento para trás. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora. Convido vocês aí de casa, participem com a gente, tá bom? Hashtag troca de passes, queremos ouvi-los, tá certo? Na medida do possível, leio algumas das mensagens de vocês. O caminho tá aí na tela, tá? Carlos Eduardo Mansur. Ô Mansur, 2 tempos distintos em São Januário, né? Mas o Vasco, sob nova, debaixo de muita chuva lá no Canindé, em São Paulo. Deu para ver alguma diferença do time que era treinado pelo Crespo e agora dirigido pelo Roger na sua estreia, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Cadu Mansa, boa noite a todo mundo que está em casa. Bom, o São Paulo, falar que dá para ver alguma diferença, acho que não, só comprovou seu bom momento. Até num jogo, né, difícil até de você ficar analisando quando o campo está muito embarreado, molhado, porque São Paulo não para de chover. Mas esse espírito vencedor, vamos dizer que o São Paulo se pegou nesse período agora, e é por isso que assustou, acho que a questão da demissão do Crespo, mas, poxa, é uma maravilha pro treinador, que normalmente a troca de treinador você chega no momento que o time tá totalmente ruim, assim, né, cara? Então eu acho que ele fez algo no sentido de que para não mexer muito, mas ele já pegou um desafio, porque pegou muito perto, falei, um desafio de fazer um jogo que todo mundo fica naquela expectativa, o que vai fazer, como é que vai, como que é um ajuste aqui, outro ali, mas com o campo também embarreado da maneira que foi, acho que só comprova que ele tem que estar feliz mesmo por ter sido procurado pelo São Paulo, porque o momento é maravilhoso. O problema é nessa hora, né, Mansur? Tem gente que pode estar na diretoria do São Paulo. Tá vendo? Como é que podia dizer que esse time não era capaz de ganhar nada, que com esse elenco não era possível disputar com os principais times do país, né, os de maior investimento hoje, não podia falar aquilo que a meta era só de 45 pontos. Digo em relação às declarações do Crespo no início da temporada. Preciso ter calma para avaliar, né? O momento é bom, são 13 pontos, São Paulo é um grande time, de repente pode mesmo embalar, mas não é o que estava no script, pelo menos. É surpreendente, né, esse começo de campeonato do São Paulo. Acho que até quem vive o dia do São Paulo, e até em termos de direção, quando o clube viveu tudo o que viveu nas últimas semanas, nos últimos meses, ninguém imaginava um campeonato brasileiro nessas condições. Agora, e de fato o time joga um futebol em alguns momentos agradável de ver mesmo. O São Paulo não tem essa pontuação por acidente nos jogos que ele jogou. O São Paulo tem jogado um bom futebol em alguns momentos dos seus jogos. Mas nessa hora que se coloca esse discurso sobre legitimar ou não legitimar a troca de treinador, é quando a gente lamenta que o futebol não tenha multiverso, né? Pois é. A gente podia viver 2 realidades. Não dá pra saber, né? O São Paulo do Crespo jogando de um lado, o São Paulo com troca de treinador jogando do outro, a gente comparava no final para ver do que era. Como isso não acontece, o fato é que esse time do São Paulo, especialmente o time titular do São Paulo que inicia os jogos, se você olha, é um bom time de futebol. É um time com qualidade técnica.
Talvez você não o coloque na primeira prateleira do Campeonato Brasileiro, mas especialmente, logo ali. especialmente quando você fala de elenco, de reposições, mas o time que entrou, por exemplo, em campo hoje é um time com bastante qualidade técnica. Daqui a pouco a gente vai falar mais pausadamente, com mais detalhes sobre essa vitória do São Paulo, sobre a Chapecoense no Canindé. Só que essa pergunta que você fez, os dirigentes não podem falar, porque o Crespo participou dessa melhora, né? Então, 4, 5 jogos, então não tem A como liderança jogar tem a isso. ver com o Crespo também. E o Roger manteve o Que time. bom de um lado pro Crespo ser mandado embora de certa forma, falou, opa, pelo menos sair. Deixei o time perto da liderança. Ajeitadinho. Vamos São Paulo, né? O líder do Campeonato Brasileiro. São Paulo, quem diria? São Paulo conquistou 13, né? 13 dos 15. 13 de 15. 13 dos 15 pontos que disputou até agora. Um aproveitamento altíssimo para o time que hoje teve a estreia do Roger Machado como técnico, né? Campo muito molhado. São Paulo só não ganhou o clássico com o Santos. É isso. O jogo foi no Canindé, porque o Palmeiras tivesse perdido lá, aí teria. Mas a dúvida é como ia ser como esses jogadores e o jeito de jogar do São Paulo. Tem muito de aproximação, de troca de passe entre esses jogadores e iria se adaptar a esse gramado. E o primeiro tempo o São Paulo demorou um pouco a conseguir entrar no jogo, né? Parecia que no primeiro tempo o campo também estava mais difícil. Lógico que depois mas deu uma diminuída na chuva, né? O primeiro tempo parou, parece que estava espirrando. No primeiro tempo ela parava mais, né? Inclusive, assim, ela diminuía a velocidade com mais frequência. Porque aí mostra também a diferença Agora, desse momento. Olha ali, aí pegou no... Fora que assim, né, tá bom de ver esse trio de meio campo do São Paulo, né? Se a gente pegar Danielzinho, Marcos Antônio, Bobadilha, eles têm sido o diferencial desse time até aqui. Marcos Antônio em outra grande partida hoje. Mais uma. Eles têm dado um trato diferente à bola, uma qualidade, a bola chega aos atacantes de uma maneira que antigamente tinha muita dificuldade de chegar. Eles são jogadores capazes de fazer diferentes funções no meio. Então, ora está o Danielzinho na primeira posição, na primeira função, o Marcos Antônio Bobadilha mais à frente. Ora, um dos outros dois vem buscar atrás, o Danielzinho passa, se apresenta. Então, é uma dinâmica de movimentação. E o Roger, eu acho que teve a sabedoria de não mexer muito nessa estrutura. Acho que gradativamente ele vai fazer o que ele entenda que precisa de intervenção. E assim, o São Paulo também, o jogo também o São Paulo teve a seu favor o fato de conseguir fazer o primeiro gol rápido no segundo tempo e a construção do segundo gol também é muito bonita. Agora, algo que chama a atenção também nesse São Paulo é a mudança do ambiente, assim, em termos de torcida, né, o quanto o time está agradando mais o torcedor está mais paciente, mais confiante. O jogo com o Flamengo é uma virada, não é não? Exato. A estreia do Campeonato Brasileiro era um jogo vazio. Isso. Vazio, pouca gente, porque Além do jogo, foi depois do impeachment. Saiu, diminuiu, pelo menos o vazamento. Lógico que saiu alguma coisa ainda da filha, do presidente atual. Em algumas coisas ainda, beleza, respingaram. Mas parece que o ambiente do São Paulo, ele deu, sim, uma baixada, só que os resultados eles vieram para ajudar, resultado com produtividade. Então, sabe que eu estava pensando no negócio aqui a respeito dos homens de meio campo, você falou que eles fazem várias funções, é curioso, né? Porque normalmente no meio campo tem um 5, né? Um cara que faz mais a função do 5, um do 8 e o outro um 10. Mais quadrado? Isso, os 3 aqui do meio campo de São Paulo, para mim, são 3-8. Isso, né? Não tem um 5, não tem um 10, mas eles fazem tem bem 3-8. E eles fazem isso também bem sem bola. É do entendimento de jogo. Então a gente pode... tem um espaço lá, eu vou lá, eu não preciso esperar o Felipe ir lá. E aí eles se entendem, eles compreendem isso muito bem e o jogo aí acaba fluindo natural. Na maioria dos momentos você tem o Danielzinho por trás. Pensa no que era o Danielzinho do Mirassol, por exemplo. Com muita liberdade. Jogador com muita liberdade de mas nesse ponto, sabe o que eu fico pensando agora? Acho que vocês até falaram ontem. Com a chegada do Roger, imagina se o Roger não ia querer ter um Alisson e um Ferrarese junto com ele. E acabou saindo, né? Porque o Alisson, ele tem essa mesma característica de dinamismo, de jogar, né? De flutuar. Então, em algum momento no ano, você vai precisar. Isso, substituir um desses jogadores. Isso daí. E ele ficou um cara descartado, assim, né? Pelo o Pablo Maia, né? Que ficou. Mais um 5. Luiz Gustavo foi embora. Vamos ouvir então o estreante da noite, Roger Machado, falou depois dessa estreia com vitória, liderança, né? 3 pontos à frente de São Paulo e Fluminense. O Roger fala e a gente mostra aqui no Troca. O primeiro tempo foi um primeiro tempo mais truncado, excepcionalmente, em função, né, infelizmente, da qualidade do gramado, por ter chovido muito. Não permitir que a gente conseguisse acelerar muito o passe, mas, sobretudo, né, porque, como eu, jogando com o Losango no meio dos atacantes, eu tenho
6 jogadores dentro do campo de ataque nos meios corredores e corredor central. Né? Mas para que eu conseguisse utilizar eles com maior fluidez, o que aconteceu no segundo, eu preciso induzir o adversário à busca de amplitude. Então, o que eu pedi no intervalo e que destrancou de uma certa forma, que fez com que o adversário se abrisse, foi fazer mais busca de terceira amplitude com meus médios. Quando não desce para os médios, né, a gente usar um dos atacantes como suporte para fazer essa bola parar no lado do campo, vindo dos laterais. A gente, no primeiro tempo, usou o passe dos zagueiros para os médios e não abrimos com agilidade, né, o passe para os laterais e, por consequência, não conseguia abrir o meio para o retorno. No segundo tempo, foi o melhor. No segundo tempo, eu vi muita coisa do jogo de referência como que eu usei, que foi o jogo contra o Grêmio. O primeiro tempo, como eu disse, mais truncado, mas ainda conseguimos criar, que nos permitia ter saído o primeiro tempo com o placar pelo menos de 1-0. Mas penso que foi um bom jogo. Nos 2 dias de treino, eu foquei muito em alguns ajustes, sobretudo porque nós íamos jogar com uma formação com 3 zagueiros, então precisava de alguns ajustes, sobretudo no posicionamento do Bobadilla, que de um lado eu fiz a opção para que ele marcasse a amplitude do ala, no ala esquerdo um pouco mais baixo, que daria tempo para ele chegar. Inclusive algumas das correções foi justamente isso, no intervalo, porque quando vazasse de um lado para o outro, como eles têm a amplitude muito larga no campo, para que o Lucas não saísse da linha expondo os nossos zagueiros, para que ele preservasse a linha, que nós íamos pegar o adversário um pouquinho mais baixo, mas iríamos pegar mais organizados defendendo a área. Agora, com a reação do torcedor, eu acho que foi rápido. A minha geração, eu não consegui jogar no São Paulo, porque tinham muitos laterais esquerdos, mas hoje poder ter o nome gritado pela torcida do São Paulo, isso me deixa muito feliz, mas eu preciso manter essa busca da conquista do torcedor sempre, diariamente, e vai acontecer com bastante trabalho. Tá aí Roger Machado falando sobre essa estreia. Algumas coisas diferentes aconteceram no Canindé hoje. Por exemplo, a gente mostra aí os refletores, uma torre no momento da pausa para hidratação, embora tivesse água à beça lá no Canindé, houve a pausa para hidratação, e uma das torres com LEDs, olha lá, houve a troca lá dos refletores do Belo Canindé. LEDs Carmona? Não, LEDs Carmona está assistindo o programa lá, está mandando mensagem aqui. Mandou? Manda, tá sempre manda, tá sempre atento, intrépido. Olha lá, uma das torres se apagou. Completa. Completamente ali. E depois, coisas que só acontecem no Canindé, a rede soltou do mastro, que sustenta a rede lá atrás. Sem ninguém chutar. Olha, não, teve um chute, mas dá uma olhada lá, ó. A gente vai mostrar aí pra vocês, ó. A rede caiu, olha lá. Pum, ela soltou, acho que a pancada ali foi forte ali, mas... Aí o pessoal, olha lá, o jogador da Chape ali, ó, já pegou. Deixa comigo, professor! Deixa que de rede eu entendo, olha lá. Experiente, cara. Aí foi lá e tal, tentou, mas não deu certo não. Não dá porque arrebentou. Depois teve que entrar o pessoal da manutenção lá do Canindé para prender a dita cuja, olha lá. E a Chape já estava perdendo, então por isso que ele estava querendo agilizar também. Aí, ó. Pra tentar isso aí, coisas do nosso futebol. Vamos ao intervalo, então, seu Monsu, posso ir? Se você entende que é o momento... Vamos ao primeiro intervalo. Aqui, você sabe que... Dá uma olhada aqui na hashtag, rapidinho aqui. O Eugênio vai me matar porque nós estamos atrasados, mas olha só. Andréia Brasil, fala pro auxiliar, o português do Palmeiras, que era exatamente o que o Vasco queria, bacalhau com batatal. Melhor